Fala pessoa, tudo bem com você? Eu sou o Antônio Carlos e seja muito bem-vindo ao Se Queira ou Não Queira, o canal mais diversificado, misturado e embolado de assuntos do YouTube. Se eu te fizer a pergunta, quantas ditaduras existem no mundo e quais você conhece? O que você responderia? Coloca aí nos comentários a sua resposta que eu vou ficar esperando aqui um minutinho, certo? Responde aí! Já respondeu? Bom, provavelmente você colocou entre 3 e 4 ditaduras, não é mesmo? Então nesse vídeo vamos descobrir que existem muito mais ditaduras no mundo do que nós imaginamos. Sim, meu caro gafanhoto, não são apenas Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e China. Ah, esqueci também da Rússia. Há muitos outros governos autoritários à frente de países pelo mundo afora. Confesso a você que eu também me surpreendi quando fui pesquisar. Atualmente, segundo o relatório da Freedom House, o mundo conta com 49 ditaduras. É isso mesmo que você ouviu. 49 ditaduras no mundo! Essas ditaduras estão espalhadas pelos continentes da seguinte forma. 18 delas estão na África subsaariana, que fica ao sul do deserto do Saara. 12 ditaduras estão no Oriente Médio e Norte da África. 8 ditaduras estão na Ásia e Pacífico. 7 estão na Eurásia, 3 nas Américas e apenas uma na Europa, como mostra esse gráfico aqui. Mas como a Freedom House chegou nessa conclusão? Você me pergunta? Bom, ela utilizou uma combinação de dados fornecidos por governos, ONGs, pesquisas de campo, contato com moradores locais e etc. Esses dados ainda passam por uma análise feita por um conjunto de consultores e especialistas, que então classificam a situação do país analisado. Os dados com mais peso nessa avaliação são os referentes aos direitos políticos, como por exemplo um processo eleitoral e o pluralismo político, certo? As liberdades civis, como a liberdade de expressão, a liberdade de crença, também são relevantes, muito importantes nesse levantamento. Nesse estudo, os países foram divididos em três categorias. País livre, país parcialmente livre e ditadura. De forma geral, os países são considerados livres quando apresentam democracias consolidadas e liberdades civis asseguradas, como ocorre em países como Suécia, Japão e Uruguai. Na categoria dos parcialmente livres, é considerado países que apresentem problemas na intervenção nas tomadas de decisões dos indivíduos, mas que ainda são garantidos processos básicos políticos, como Ucrânia, Bolívia e Nigéria, que se encaixam aí nesse perfil. Por fim, os países considerados como ditaduras ou não livres são aqueles que apresentam eleições em processos não democráticos, ou nem sequer existem eleições, assim como países que atuam no controle das liberdades civis dos seus cidadãos. E isso inclui a liberdade de imprensa e de manifestação da população. Alguns exemplos de países assim são o Iraque, o Vietnã e a nossa vizinha aqui, a Venezuela. Cabe ressaltar que dentro das categorias existem diferenças entre os países. Por exemplo, dentro dos países considerados livres, a Suécia tem pontuação de 100, enquanto o Brasil tem pontuação de 75, certo? Mas antes de entrar em mais detalhes sobre as ditaduras existentes e as suas características, que tal falar do conceito e dos principais tipos de ditaduras? Aí vem a primeira pergunta. O que é uma ditadura? Ditadura é uma forma de governo em que uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas possui poder absoluto, sem limitações constitucionais efetivas. O cara faz o que ele quiser. O termo ditadura deriva do título latino de ditador, que na República Romana designava um magistrado temporário a quem eram conferidos poderes extraordinários para lidar com as crises de Estado. Algumas características comuns das ditaduras são violência e controle intenso do Estado para com os cidadãos, censura e fim das liberdades civis, supressão e controle de outros poderes, o legislativo e judiciário, seja pela força ou pelo dinheiro, restrição na atuação da imprensa, não permissão de eleições democráticas ou manipulação das eleições e, claro, perseguição de opositores.
Vou só abrir aqui um pequeno parêntese. Tem um candidato a presidente aí, um ex-condenado pela justiça, que eu não vou falar quem é, que anda falando em regular a imprensa e as redes sociais. Pois é, lembre-se, liberdade de imprensa e de expressão são características primordiais e inegociáveis da democracia. Continuando aqui, basicamente existem dois tipos de ditaduras, as mais comuns, né? As ditaduras militares e as socialistas. As ditaduras militares ocorrem quando as forças militares tomam o poder, normalmente com o uso do seu próprio arsenal bélico, ou seja, pela força. Observa que a ditadura militar ela não se estabelece simplesmente pela presença de militares nos governos, algo que é legítimo e muito comum em vários países do mundo, tá bom? Mas sim pela tomada do poder pelos militares, destituindo o governo civil em exercício e assumindo o controle do país pela força. O motivo de haver tantas ditaduras militares na história é justamente a força que esse segmento do Estado possui. Na época moderna, o principal ditador militar foi Napoleão Bonaparte, quando se proclamou o primeiro cônsul da França. Após Napoleão, vieram vários ditadores, inclusive do Brasil, aqui no período que é considerado o período da ditadura militar, que recentemente foi renomeado para período militar. O segundo tipo de ditadura pode ser definido como as que se autodenominam socialistas, e eu morro de medo desse nome, tá, gente? Essas ditaduras estão mais alinhadas com discursos de esquerda, enquanto as ditas militares são mais caracterizadas com os pensamentos de direita. Cabe ressaltar que a maioria dessas ditaduras socialistas foram controladas por pessoas associadas aos militares, como aconteceu na União Soviética de Joseph Stalin e na Cuba de Fidel Castro, ok? Como é comum em uma ditadura, esses regimes usam de violência e controle estatal para se manter no poder. Todavia, a diferença entre uma ditadura militar e uma socialista é que no caso das ditaduras socialistas, os ditadores seguem os conceitos criados pela teoria marxista. Logo, dentro das características comuns desses lugares estão a estatização da economia, ou seja, tudo para o Estado e pelo Estado, divisão de terras e partido único. É claro, isso quer dizer que tudo fica sob o controle estatal. Mas aí temos uma boa notícia. Podemos considerar que no final do século XX apresentou-se aí um boom democrático, especialmente no fim, após o fim da Guerra Fria, na década de 80, certo? Nessa época tínhamos 32,2% dos países vivendo em ditaduras. Atingimos o ápice democrático em 2009, quando somente 24,2% dos países viviam em ditaduras. Ainda assim, é muita coisa, porque praticamente é 1 a cada 4 países vivendo em ditadura, tá? Para complicar, após a crise de 2008, regimes democráticos passaram a se enfraquecer um pouquinho. Em contrapartida, a ascensão de potências mundiais em regimes ditatoriais como Rússia e China. Em 2019, por exemplo, era projetado o menor nível de ditadores do mundo, mas se viu o contrário. E houve um aumento de países que não são livres, para 25,1% segundo a Freedom House. Infelizmente, nesses últimos 14 anos, tivemos mais percas do que ganhos no que se refere à democracia e à liberdade existentes em cada país. Isso ainda segundo o levantamento da Freedom House. Entendido isso, esse conceito aí de ditadura e esse pequeno resumo histórico, vamos falar das regiões do mundo e das suas ditaduras. Beleza? Bom, ditaduras pelo mundo. Vamos falar primeiro da África subsaariana, que é a região do mundo que mais sofre com ditadores, mas que vem melhorando com o passar dos anos. A África subsaariana, como disse antes, são os países do sul ao sul do deserto do Saara, como Angola, Camarões, Nigéria, África do Sul, tá? Nela resistem os ditadores de longa data, que se utilizam da violência para se manter no poder. A pobreza é um grande instrumento que viabiliza a ditadura nessas regiões, porque deixa a população totalmente dependentes do Estado. Isso me faz lembrar o conceito político de um certo partido aí que governou o país por um tempo. Bom, comentários à parte. Aliado a isso, há uma baixa cobertura da mídia global sobre os conflitos africanos. Também ajudam os consecutivos abusos de direitos humanos praticados por esses tiranos aí nessa região.
Essa região da África é composta por 49 países. Desses, apenas 14% são considerados livres, 49% são praticamente parcialmente livres e 37% dos países são ditaduras. Se olharmos para o tamanho da população, 1,1 bilhão de pessoas vivem nessa região, mas pasmem, só 9%, isso mesmo que você ouviu, 9% vivem em países livres, em contrapartida aos 39% que vivem sob regimes ditatoriais. Só para te dar um exemplo, vamos falar da República de Camarões. O ditador camaronês Paul Biya, eu acho que é assim que se fala o nome dele, está no comando do país por mais de 45 anos. Gente, quando eu nasci, esse cara já era ditador desse país. Pensa um negócio desse. Ele tem permanecido no poder por meio de manipulação das eleições, usando recurso público para o clientelismo político, além de limitar a atuação da oposição. Coisa muito comum nos regimes autoritários, Bom, como é comum em uma ditadura, os protestos contra o governo, particularmente nas regiões em que se fala inglês, por exemplo, são tratados com muita violência. Dentre as diversas violações dos direitos humanos que ele é acusado, temos detenções arbitrárias de jornalistas e opositores, até a execução de civis por seus soldados. Inclusive, ele vem sofrendo consecutivas pressões das Nações Unidas para o esclarecimento das mortes que vem acontecendo no seu país. Se bem que essas pressões parecem não resolver muita coisa quando se trata de ditadores, Para piorar a situação dos camaroneses, eles ainda precisam lidar com um grupo de fundamentalistas chamado Boko Haram, que ataca continuamente os civis ao norte do país. Se você quiser saber mais sobre esse grupo extremista, comenta aí embaixo que eu faço um vídeo sobre eles, tá bom? Bom, agora vamos falar do Oriente Médio e do norte da África, tá? Essa região é a que vem passando por mais transformações ultimamente, desde o impacto gerado lá pelas manifestações conhecidas como Primavera Árabe, que gerou a queda de alguns ditadores. Algo muito peculiar dessa região é o fato de que muitas das ditaduras estão conectadas com discursos religiosos. E isso torna mais difícil o trabalho de oposição em criticar o governo, entendeu? Infelizmente, a religião acaba sendo usada como forma de suprimir as liberdades civis, especialmente das minorias, Mas, só para você ter uma ideia, em grande parte do Oriente Médio, os homossexuais ainda são punidos com apedrejamentos, chibatadas e até penas de morte. É tenso o negócio assim. Nessa região temos 18 países, sendo que 64% deles, ou seja, 12 deles, são ditaduras. E somente 2 países são considerados livres. Das 448,9 milhões de pessoas que vivem nessa região, só 4% vivem em países livres. Meu querido, nosso exemplo aqui, vamos falar da Arábia Saudita. O rei Abdullah bin Abdulaziz chegou ao trono em 2005, mas a sua família já está no poder desde 1932. Eu não era nem um espermatozoide nessa época. O que tornou a família uma das famílias mais ricas do mundo devido às vastas reservas de petróleo existentes nessa região. Em contrapartida à enorme riqueza da família real, este país se caracteriza por uma pobreza generalizada, apresentando um coeficiente de Gini, que é um indicador que mede a desigualdade dos países, de 45,9%. Com o avanço dos protestos lá da Primavera Árabe, o Estado saudita atuou de forma muito dura contra os manifestantes, prendendo e assassinando centenas deles. Meu amigo, em ditadura não pode protestar não. Porém, com medo de um levante popular, o rei Abdullah anunciou, acho que é assim falando desse cara, tá? Anunciou em 23 de fevereiro de 2011 uma série de medidas para acalmar os ânimos do seu país, incluindo o aumento de salários, a criação de empregos e alguns programas de moradia. O rei Abdullah bin Abdulaziz, nomezinho complicado do caramba, morreu em 2005, deixando o cargo na mão de um dos seus 7 filhos,
7 filhos o cara tinha, que é o Sam bin Abdul Aziz Al Saud. Bom, o Guga Chakra, o jornalista despenteado lá da Globo News, expõe as suas críticas ao regime saudita comandado por Salman bin, dizendo o seguinte, abre aspas, entre aspas, mata crianças em bombardeios no Iêmen, apoia jihadistas da Síria, impõe apartheid contra mulheres e homossexuais, proíbe igrejas e sinagogas, mantém a mãe em cativeiro e adora entorpecentes. Fecha aspas. Outro ponto que vale a pena mencionar sobre a Arábia Saudita é que eles ainda conservam métodos e punições bastante medievais em seu sistema jurídico, como o apedrejamento e decapitações. Bom, saindo da Arábia Saudita, vamos para a Ásia-Pacífico, e na Ásia ela vem passando por instabilidades em suas democracias e liberdades civis. Nos últimos anos, algumas situações mostram isso, como por exemplo, as perseguições e expulsões em massas de membros de minoria Rohingya, eu acho que é assim que se lê, eu vou deixar escrito aqui embaixo, que são os muçulmanos de origem bengali lá em Myanmar. As consecutivas investidas dos chineses para que sejam aprovadas leis para garantir um maior controle da China em Hong Kong, né, o surgimento de novas lideranças extremas, como Rodrigo Duterte, presidente filipino, muito conhecido por sua política de guerra às drogas, na qual já deixou mais de 27 mil mortos nos últimos 3 anos no país, e também o surgimento do sultão de Brunei, Hassan al-Bolkiah, acho que é esse o nome dele, que havia tentado adicionar ao Código Penal do país a pena de morte para homossexuais e para pessoas que praticassem sexo fora do casamento. Pois é. Bom, esses fatos deixam essa região com tendências contrárias às práticas da liberdade. Mas, pelo lado positivo, a Ásia ainda conta com a maioria dos países sendo livres, ou pelo menos parcialmente livres. Dos 39 países dessa região, 46% são livres. 33 parcialmente livres. Quando falamos de população, 39% dessa população, da população dessa região, melhor dizendo, vive em países livres e 39% em ditaduras. Nessa região, é claro, a gente tem que falar da China. Afinal, a maior população do planeta vive lá, né? Tiruné! Trem! A República Popular da China tem um dos governos mais autoritários do mundo, meus amigos. É de conhecimento geral que o país promove forte censura na internet, conta com um sofisticado programa de vigilância por câmeras pelas suas cidades, tem um processo eleitoral dominado pelo Partido Comunista Chinês, o PCC, tem toda a estrutura dos 3 poderes nas mãos de uma elite política. Além disso, há relatos de que o país limita as liberdades civis, como acesso à informação, liberdade religiosa e direitos humanos. O monopólio do poder é garantido em Constituição ao PCC. E ele, o PCC, tem a função de determinar todas as diretrizes e metas que eles desejam para o país. Como o controle estatal é amplo, muito forte, diversos casos de censuras generalizadas são denunciados. Inclusive, é importante ressaltar que diversos sites e aplicativos como Google, Facebook, Instagram, por exemplo, são bloqueados em territórios chineses. Tá? Mas se você acha que acabou, está enganado, meu pequeno polegar. A censura é só uma parte do problema. O país é severamente criticado. O país é severamente criticado pelas frequentes violações aos direitos humanos, praticando prisões sem julgamento de ativistas políticos, confissões forçadas, torturas e maus tratos, entre outras atrocidades. Certo? Já estamos quase acabando esse vídeo. Se você está assistindo até aqui, é porque deve estar gostando do conteúdo, né? Então deixa o seu like e ganhe um abraço virtual quentinho desse rapaz bonito que nos fala, certo? Aproveitando, clica aí no botão inscrever-se aqui embaixo e junte essa cambada de gente doida aqui do Siqueira.
E aí, já se inscreveu? Então, bora continuar? Bom, agora o que podemos dizer da Eurásia? A Eurásia ainda pode ser muito explicada pelo legado ditatorial deixado pela União Soviética. Até hoje, a Rússia tenta intervir em países da região, sendo apoiada por ditadores que sejam alinhadas com seus interesses de domínio regional. Por isso, como mostra esse gráfico, não existe nenhum país livre na região, segundo a Freedom House. Há partidos pós-comunistas em todos os países do antigo Pacto de Varsóvia, que advogam com plataforma de esquerda moderada e europeia. Esses partidos têm tido espaços na Polônia, Hungria, Romênia, Eslováquia, Bulgária, mas não há possibilidade de voltar ao sistema político socialista de antes. Pelo menos não havia antes do início da guerra da Ucrânia, né? Inclusive, um dos líderes mais proeminentes dessa geração não é de esquerda, e sim de direita, que é o primeiro, que seria Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria. Já que citamos a Rússia, vamos falar dela agora. O Vladimir Putin é hoje a principal figura política da Rússia. Claro, é ex-membro da KGB, passou anos vivendo na Rússia soviética, na União Soviética, e após o colapso de 1991, entrou como posição de destaque no poder executivo do país. Desde o ano 2000, há 22 anos, Putin está à frente de cargos governamentais na Federação Russa, seja como presidente, seja como primeiro-ministro, é sempre uma pessoa muito poderosa e influente. Uma das marcas do governo Putin foi a concretização de um projeto que, ao mesmo tempo, apoiava o capitalismo empresarial e combatia as oligarquias russas que dominavam a produção nacional. Meu amigo. Na política externa, houve ainda uma aproximação de ditaduras anti-americanas do terceiro mundo, como é o caso da aproximação aos governos de Assad na Rússia e de Maduro na Venezuela. Além disso, existe a situação com a Chechênia, que passou por um processo de dominação completa pelos russos em 1859 e desde então ainda não conseguiu reivindicar a sua independência. Características básicas dessa questão do poder do Vladimir Putin: aumento da corrupção, violência, supressão das liberdades civis, aumento dos escândalos de alto nível e assassinatos não esclarecidos de opositores, como Anna Politkovskaya e Alexander Litvinenko. Eu acho que é assim que se lê, eu vou colocar escrito na tela porque esses nomes em russo não são minha área não. São só algumas das marcas do governo Putin. Já falamos da África subsaariana, da região do norte da África e da Ásia, Eurásia e agora vamos falar, é claro, das Américas. O nosso continente. Bom, no século XX, vários países da América Latina sofreram ditaduras militares devido às fragilidades das suas instituições democráticas. Aliado a isso, a disputa pela hegemonia mundial durante os anos da Guerra Fria também impulsionaram esse ocorrido. Países como Brasil, Chile, Argentina passaram por experiências ditatoriais durante esse período, mas lutaram pela sua redemocratização. Atualmente existem 3 ditaduras que estão estabelecidas nas Américas. Venezuela, guiada por Nicolás Maduro, que foi o sucessor de Hugo Chávez, e conversa com ele até hoje como se ele fosse um passarinho. O cara é meio doido, eu acho, desparafusado. Cuba, liderada por Miguel Díaz-Canel, que foi o sucessor do Fidel Castro, e Nicarágua, com Daniel Ortega como comandante. Cabe ressaltar que esses países são aliados entre si, pois todos compartilham dos mesmos ideais socialistas. Preste muita atenção nisso. Ideais socialistas. E todos são amigos de um certo camarada aí, entende? Eu sei que a imitação é ruim, mas aquele barbudo de 9 dedos que roubou pra caramba a gente. Agora vamos então falar de Cuba. A ditadura em Cuba começou antes do Fidel Castro, sabia disso? Em 1952, antes do golpe militar,
Fulgêncio Batista instaurou um regime de exceção na ilha caribenha. O seu governo se caracterizou por ser corrupto e violento. Como resposta a esse governo, em 1959, liderado por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, a ilha passou pela conhecida Revolução Cubana, que colocava fim no regime autoritário até então vigente. Entretanto, o que se viu após a Revolução não foi o esperado, não foi liberdade e prosperidade, não. Fidel Castro instaurou a sua ditadura autoritária. Segundo os dados da ONG Cuba Archive, chegou-se à conclusão que a ditadura cubana é a mais letal das Américas. Presta atenção nisso. A ditadura cubana é a mais letal das Américas. O número de mortos ou desaparecidos durante esse regime são de 65 por 100 mil habitantes, enquanto que o segundo lugar, que é a ditadura na Argentina, fica em 30,9 para cada 100 mil habitantes. Ao se olhar para os mortos ou desaparecidos por ano, regime autoritário, a ilha aparece em terceiro lugar, com 143,6 pessoas, perdendo apenas para os regimes argentino, com 1.280 pessoas, e o chileno, com 180 pessoas desaparecidas por ano. Mesmo com a morte de Fidel Castro em 2001, Cuba continuou em sua trajetória avessa aos direitos democráticos, porque Miguel Díaz-Canel assumiu o poder com o objetivo de manter a ilha no seu regime autoritário. Pois é, mas ainda os partidos de esquerda admiram o governo cubano. Lembre-se disso. Agora vamos falar da Europa. Essa região conta com quase todos os países sendo livres ou parcialmente livres. Apenas um país é caracterizado por um regime mais autoritário. Entretanto, essa referência democrática vem sendo colocada sob pressão, especialmente pelos partidos taxados como ultranacionalistas. O avanço dos discursos de extrema-direita na Europa trazem consigo demandas como uma maior fiscalização para com a imigração, por exemplo, protecionismos econômicos, fortalecimento da identidade nacional. Vale ressaltar que em 2019 somente 3 parlamentos europeus não contavam com representantes de extrema-direita. Na Europa, vamos falar da Bielorrússia. Alexandr Lukashenko, eu acho que é assim que fala o nome desse cara, conhecido como o último ditador da Europa, governa a Bielorrússia desde 1994, quando foi eleito presidente do país. Com apenas um mês de mandato, ele passou a controlar a televisão do país. E em 1996, resolveu dissolver o parlamento, atribuindo o poder de legislar a ele mesmo. Olha que bonitinho. Durante os últimos anos, a oposição vem sendo reprimida e fraudada nas eleições. Na eleição de 2020, Lukashenko disse que foi reeleito com 80% dos votos, mas a população se revoltou com esse resultado e foi iniciada consecutivas manifestações contra ele, que vêm sendo reprimidas com violência pela polícia da ex-República Soviética. É tenso, pessoal. Viver em ditadura não é fácil não, por isso as próximas eleições vão ficar espertos, hein? Então é isso aí, ó. Vimos que no mundo tem 49 ditaduras, que a maioria delas são de caráter socialista. Vimos que a liberdade de expressão e de imprensa são a primeira coisa a serem reprimidas em uma ditadura. E precisamos ficar muito atentos a quem propõe esse tipo de atitude. Porque a eleição se aproxima, né? E se entregarmos nosso país nas mãos da esquerda, que vem pregando, né, a regulamentação da mídia e o controle das redes sociais, há um enorme risco de nos transformar na quarta ditadura das Américas. Para terminar, comenta aí embaixo em quem você vai votar para presidente em 2022. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e um grande tchau. Morreu em 2005. Esse nome deu um nó na língua. Aí vem a primeira pergunta. Na categoria de países parcialmente livres. Opa, volta. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui o tempo.